Graça e paz, meus amados irmãos. Sou a irmã Liliane Gomes, mais uma noite. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com meus irmãos, meditando um pouco mais sobre a palavra. Agradeço meus irmãos, aqueles que compartilharam, aqueles que estão acompanhando, né? Que possamos, irmãos, juntos fazermos a diferença, que possamos juntos buscarmos mais na palavra de Deus, que possamos meditar na Santa Escritura, porque a palavra mesmo nos ensina, né, irmão? Conhecereis a verdade vos libertará. E a nossa verdade, meus irmãos, é Cristo Jesus. Nossa verdade é esse manual de instrução que o Senhor Jesus deixou com a tua passagem aqui, né, meus irmãos? Antes nós tínhamos o Velho Testamento, né, o qual também desde o começo sempre falava, meus irmãos, sempre o foco sempre era Jesus. Era o Messias que iria vir. Depois veio o Novo Testamento, que já é a vinda de Jesus com os discípulos, e todo ensinamento, tudo, do começo ao fim, tudo se trata de Jesus, meus irmãos. Tudo se trata do grande Messias que veio da vida dele para nos ensinar como realmente deveríamos trilhar o caminho, como realmente deveríamos fazer acontecer, meus irmãos, segundo a vontade do nosso Pai Eterno, né? Segundo o Espírito Santo inspirou os escritores da palavra, né? Sagrada Palavra, conforme a vida de Jesus, né? Aqueles 3 anos e meio que ele fez a missão dele, o ministério aqui nessa terra, através dos discípulos deles, irmãos. Nós sabemos que toda a história relata, do começo de Gênesis e Apocalipse, relata a história, a vinda de Jesus. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo, meus irmãos, é sobre ele. Então, que nós venhamos meditar na palavra de Jesus, na palavra de Deus, venhamos pedir sempre discernimento ao Espírito Santo, meus irmãos, para antes de meditarmos na palavra, que ele possa abrir o nosso entendimento, para que ele possa nos dar discernimento na leitura e que possa falar ao nosso coração. Porque toda palavra que eu abro aqui, meus irmãos, eu faço uma oração antes, eu peço discernimento. Primeiro corta para mim, entrega a mim, eu tenho uma meditação e compartilho agora com meus irmãos, né, meus irmãos? E que nós possamos estar alicerçados sempre na palavra, que é a verdade. Porque a palavra também nos relata que ela nos liberta, nos cura, nos salva, né, meus irmãos? Então a meditação dessa noite vai ficar em Samuel 24, tá? 2 Samuel 24, do versículo 18 até o 25. Assim diz a palavra do Senhor. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar no quintal de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem, ó rei meu, Senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti essa terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e oferece ao rei, ó rei meu, Senhor, o que bem parecer aos teus olhos. Eis aí boi para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 ciclos de prata. Nossa, que é fortíssimo, né? O que me chamou a atenção nessa passagem aqui é que Davi, mesmo sendo ele, né? Toda a passagem Samuel fala sobre Samuel ungiu Davi, fala sobre o rei Davi, poderoso rei, né? Que conseguiu matar o Golias com aquela pedra, que nós sabemos a história de Davi. E mesmo ele sendo rei escolhido por Deus, ungido por Deus, ele tinha os profetas a qual ele escutava, né? O Gade era o profeta que ele dava ouvido às palavras de Gade, porque ele sabia que era o profeta que estava testificado no mesmo Espírito, no Espírito Santo de Deus ali, no caso, o próprio Deus. E o servo, esse Araúna, ele queria agradar o rei dele. Tanto é que ele falou assim: rei, tudo que te fazer parecer bem aos teus olhos, pode pegar, toma para o holocausto, né? Toma aqui o carro, para o boi, para poder
fazer holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para lenha, tudo o servo Araúna ofereceu para o rei Davi. Só que o rei Davi falou assim: eu não quero de graça, né? Eu quero pagar por essa terra, porque o meu Deus merece que eu faça sacrifício. Não posso ofertar, meu Deus, algo que não me custe sacrifício. Então isso aqui é muito importante, meus irmãos. Sabemos que naquela época tinha sacrifício de animais, né? Como penitência, pagamento de pecados, como oferta pacífica. Tinha naquela época, era a lei deles fazer holocausto. Até que veio o Messias, né? Que foi o cordeiro, como se deu como o cordeiro mudo, que foi pro matadouro, que teve aquela crucificação de cruz, derramou o sangue dele para pagar o nosso pecado. E de lá para cá, essas ofertas, esse holocausto cessou, não tem mais. Deus não quer, Deus rejeitou essas coisas de oferta, né, de holocausto vivos, assim, de animais. O verdadeiro holocausto, a verdadeira oferta que o Senhor quer, que requer da gente, é o nosso coração contrito, é a nossa pureza, a nossa inteireza, né, o nosso corpo preparado, capacitado, separado. Então, que nem o próprio Davi falou aqui, eu não quero oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Porque muitas vezes, irmão, a gente, pela constância, pelos tempos de né, sermos cristãos, tem pessoas que têm 10, 20, 30 anos, acaba depois ficando uma maneira um pouco automática, fica no automático, fica meio robotizado, né? Aí já vai para a igreja, sabe que vai ficar 4 horas na igreja, sabe, já separa o que vai pregar, o que vai falar. Muitas vezes até as orações, irmãos, são repetidas, né? Fazemos orações repetidas, porque tanto de costume, é que nem você pegar uma música, uma coisa para cantar, uma coisa para ler. Se você ler repetidamente, você vai acabar gravando e vai ficar no teu automático. Então, nas coisas de Deus, nós não venhamos deixar o automático tomar conta, né? Que nós não deixamos, irmão, cair por terra aquele primeiro amor, aquela friozinho na barriga, aquela vontade de pesquisar, vontade de ler, aquela vontade de se separar realmente para o Espírito Santo fazer a morada, de nos prepararmos nosso corpo, nossa mente, de sairmos, irmão, daquele nossa zona de conforto e voltarmos ao primeiro amor, ajoelharmos no nosso joelho, né? Colocarmos o joelho prostrado ao Senhor, clamando, pedindo, com o coração realmente contrito, não só com emoção, não só com automático, porque eu tenho que orar, aí faz uma oração que, às vezes, você está repetindo a mesma palavra, não tem mais emoção nas tuas palavras, porque é uma repetição, ou então quando você vai orar também, não tem mais aquela emoção, aquele fervor na oração, porque já virou um costume, né? Uma repetição. Então, que nós venhamos aprender com o rei Davi, que era aqui está no finalzinho do 2 Samuel, né? Uma das últimas palavras de Davi. E mesmo assim, mesmo ele sendo rei, tendo todo o poder, o servo dele ali para prestar, não foi de má vontade que o servo se ofereceu dar, foi uma maneira de gratificar o rei, né? De agradar o rei mesmo. O rei falou: não quero, não é porque você está me dando, eu não quero porque eu não quero sacrificar, meu Deus, algo que não me custe nada. Se a tua religião, se nossa religião, se nosso tempo com Deus, se nossa intimidade com Deus não está mais nos custando nada, está sendo tudo assim muito automático, robotizado, isso está errado. Está na hora de a gente começar a repensar, a se autoanalisar e voltar ao primeiro amor, voltar a ter aqueles sacrifícios quando Deus quer nosso coração contrito. Deus não quer palavras bonitas, Deus não quer uma pessoa formada em teologia, que sabe hermenêutica, que sabe as coisas, né, aquelas palavras bonitas, aquele significado em grego, hebraico, automático. Deus não quer isso. Deus quer sim, temos que ter sabedoria, temos que buscar, temos estudo, temos que avançar no estudo também. Não devemos ficar só, né, naquilo que aprendemos, que achamos que está bom, e pedir discernimento, mas você mesmo não procura estudar, não procura se aperfeiçoar. Não, irmão, temos sim. Só que não devemos também fazer essa nosso estudo, nossa pesquisa, ou então nosso costume, nosso hábito, fazer tudo isso virar automático na nossa mente, na nossa vida, e que possamos sair do automático um pouquinho, daquilo que vou lá, canto 3 louvores, prego isso, falo isso, a irmãzinha vai me orar, vou pedir a benção, tudo assim, já programado, que não venhamos ser programados, que venhamos nos programar todos os dias, que possamos oferecer o holocausto ao nosso Deus, nosso coração, que nos custe nosso tempo, que nos custe o nosso amor, que nos custe a separação, para fazermos a diferença, irmão, para que não venhamos nos acomodar, porque é muito ruim quando bate o comodismo.
Eu tenho 30 anos de religião, tenho 10, tenho 5, tenho 1 ano, já estou acomodado, já está bom, já aceitei, já estou... Não, meus irmãos. Isso não vou falar que é inválido, porque seria uma palavra, né, não cabível, não é que seja inválido, mas aí você, quando começa a ficar no automático, você acaba esfriando, acaba mesmo estacionado, e o teu espírito precisa... A palavra é vida, a palavra é viva, é eficaz, é água viva, é coisa viva. Então a vida tem que ter movimento, a vida tem que estar viva, tem que estar em evidência, tem que ser chama, fogo, tem que acender todos os dias. A gente tem que fazer oração e sentir o calor no peito, sentir a unção derramando. A gente tem que sacrificar, né? Que não temos mais sacrifício de animais, mas temos sacrifício nosso. Sacrificar mesmo, meus irmãos. O que está nos custando o nosso sacrifício? O que estamos sacrificando? Estamos realmente sacrificando para Deus algo que nos custe alguma coisa? Ou estamos separando ali como a gente faz a separação de um trabalho? A gente sabe o que tem que fazer no trabalho, a gente faz todo dia, né, no automático. Ok, é trabalho, tem que ser feito. Mas para Deus não podemos ficar no automático, não podemos nos acomodar, não podemos sentir conforto onde nós estamos. Se chegamos a ter um nível, que a gente possamos almejar chegar a outro nível e buscar mais, porque a palavra se renova, é revelada cada dia de maneira para nosso coração, conforme a nossa necessidade. Conforme Deus vê que a gente está buscando, Deus vai se revelando. Conforme Deus vê a nossa intenção do nosso coração, porque o Senhor sonda os nossos corações e o nosso pensamento. Então, quanto mais a gente ofertar, a gente sacrificar a Deus com sacrifícios reais, que nos custe tempo, que nos custe estudo, que nos custe amor, Deus está vendo, Ele é um Pai justo, né? Ele é um Pai justo, Ele é misericordioso, a benevolência dele dura para sempre. Então, Ele vai ver o nosso esforço e vai retribuir conforme o nosso sacrifício real, conforme as nossas demandas, conforme a demanda, nossas necessidades. Então, que nós venhamos fazer sacrifícios reais, que nos custe algo, que não seja no automático, que não seja só falar, repetição de oração, repetição de falas, que não seja superficial, que nós possamos nos aprofundar, possamos jejuar, possamos buscar, possamos fazer leitura, possamos também nos autoanalisar, né, para podermos saber onde estou errando, o que está me faltando, né, o que eu posso melhorar, como é que eu posso me santificar mais para Deus, como é que eu posso fazer sacrifícios, né, que subam como um cheiro suave à narina do meu Pai. Pede em oração. Muitas vezes a gente fica querendo uma resposta, a resposta não vem, né, mas que possamos continuar perseverantes, possamos continuar sempre buscando mais, porque o amor de Deus é infinito, né, é eterno. Então, na eternidade, irmão, nós temos que estar preparados para uma eternidade desse amor, um sacrifício eterno. Então, devemos nos preparar em terra, que possamos ser diligentes nas coisas de Deus, que possamos fazer sacrifício, né? O rei Davi era um rei, mesmo assim ele pediu, ele escutava o profeta dele e ele queria dar sacrifício que custasse algo a ele não queria dar qualquer tipo de sacrifício. Ele poderia muito bem falar: tá bom, Aruana, então me dá aí os bois, me dá as coisas que eu vou fazer sacrifício ao meu Deus. Ele poderia fazer, mas ele sabia que Deus Todo-Poderoso merece, né, merecedor, que nós temos que ter essa fidelidade com o nosso Pai de fazermos sacrifícios reais, porque nós precisamos. Deus não precisa de sacrifício nenhum, Deus não precisa de nada que venha do homem, mas os homens têm que entender que somos totalmente dependentes de Deus e que sejamos fiéis, meus irmãos, a Deus. Possamos ser fiéis ao ensinamento que a Santa Escritura nos relata, né, meus irmãos, e a nossa fidelidade possa ser exclusivamente baseada nas palavras de Deus, nos que a inspiração do Espírito Santo naqueles homens, né, discípulos, nos trouxe, né, que nem fala: céus e terra passarão, mas a tua palavra, essa não vai passar. Então, que nós possamos estar alicerçados. Agradeço os irmãos, os que têm me acompanhado, os que têm, né, compartilhado, os que dão joia. Estou vendo que tem poucos joias, mas também, irmãos, se não gostou, não tem como também eu pedir para dar joia se vocês não estão gostando. Se não estão gostando, pode deixar também na mensagem, mas a mensagem que Deus coloca no meu coração, eu medito sobre ela e compartilho com vocês, né? Espero mesmo que possamos alcançar mais almas que estão sedentas
de palavras que estão precisando de uma orientação, de um apoio, de uma oração, porque estamos aqui para suportar uns aos outros, né? Dar suporte uns aos outros. Que possamos fazer isso também com sacrifício agradável a Deus, que não seja com pesar de coração, que não seja com automático para parecer que é uma coisa que não é, né? Porque a Deus ninguém engana, meus irmãos. A gente pode enganar até homens, né? Podemos enganar homens, mas a Deus a gente não consegue enganar, porque Deus esquadrinha o nosso coração. Antes de pensar, Deus já sabe o nosso pensamento, sabe a intenção do nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Então devemos também ter cuidado, não só crer, não só saber, mas viver, para que não sejamos vistos como hipócritas perante a Deus. Perante os homens é ruim? É, mas quem nos abençoa mesmo é Deus, meus irmãos. Devemos estar preocupados com o que Deus pensa sobre nós, como está sendo a nossa visão lá do alto céu, como é que Deus nos olha, como é que quando Ele vem esquadrinhar o nosso coração, como é que está o nosso coração, como é que está o nosso pensamento, porque Deus conhece o nosso pensamento antes mesmo de pensar. Os homens não conseguem escutar nossos pensamentos, mas o próprio nosso Senhor Deus, Ele consegue sondar os nossos pensamentos. Que possamos estar alicerçados verdadeiramente na videira, né? Que possamos ser ramos alicerçados na figueira verdadeira, e que possamos, meus irmãos, meditar verdadeiramente na palavra, nos limparmos e nos separarmos para darmos sacrifícios valiosos a Deus, porque nós dependemos dele. Nós precisamos da poderosa mão de Deus sobre nossas vidas, para que nós não caiamos, né? Porque a palavra também fala, meus irmãos, cuidado daquele que está de pé, cuidado para não cair. Então nossa busca é todo dia, meus irmãos. Cada 20 horas, 24 horas a gente busca novamente, como se fossem os últimos 24 horas. A gente não pode falar assim, não, mas agora já jejuei muito, já orei muito, já tenho 10 anos de igreja, já tenho 15 anos de igreja, agora posso ficar descansada. Não, meu irmão. Porque a palavra relata, basta cada dia o teu mal. Então, aquele que está de pé, cuidar para não cair. Aqueles que está caído, clama a Deus para se levantar, porque está escrito no Salmo que ele dará ordem aos anjos para nos segurar pelas nossas mãos, para que não venhamos tropeçar nosso pé em pedras. Mas para que nosso clamor chegue ao altar de Deus, nós temos que estar separados. Devemos estar limpos de coração. Devemos clamar com sinceridade e inteireza de coração, para que nossa oração seja escutada e seja respondida, meus irmãos. Então, agora vamos orar. Agradeço esse irmão, tá, pela companhia. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar, né, com essa câmera ligada, compartilhando o que Deus coloca no meu coração, compartilhando com os irmãos e podendo, irmão, fazer um pouquinho, levando a mensagem para os irmãos que estão no mesmo espírito, né, que estão na mesma ligação. Porque aqueles que estão conectados no mesmo espírito, a gente consegue ouvir, consegue discernir, a gente consegue entender, né? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Quem puder, ora comigo, fecha os olhos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma noite, agradecendo a Ti pela vida, agradecendo a Ti pela oportunidade de estarmos juntos orando, Pai. Como diz a Sua Sagrada Escritura, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, ter o discernimento de fazer sacrifícios, Senhor Deus, com o nosso coração voltado a Ti, Pai. Que possamos nos separar verdadeiramente para que possamos ser sacrifício agradável, Pai, a Ti. Que possamos, Senhor Deus, como o Rei Davi também, Pai, estarmos alicerçados, ligados no Teu Santo Espírito para escutar as vozes dos profetas, Senhor Deus. Escutar a voz do Seu Santo Espírito quando vier falar conosco da parte do Senhor, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, ser dirigentes também nas coisas que o Senhor requer de nós, Senhor Deus. Que não venhamos nos sacrificar de qualquer maneira, Pai, que não venhamos oferecer a Ti de qualquer modo, de qualquer maneira, Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus Santo, Pai. O Senhor é Deus Santo que reina, Senhor Deus, Rei Todo-Poderoso, que governa, Senhor Deus, os céus e a terra, e que somos Teus filhos, Pai, separados, escolhidos, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, sentir, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua luz possa resplandecer sobre nós, que nós venhamos, Senhor Deus, de adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, que venhamos alicerçar a nossa fé na Tua Santa Escritura, que nem está escrito na Tua palavra também, aquele que pedir será dado em conformidade com a Tua vontade, Pai, que o Senhor venha multiplicar a nossa fé, para que possamos, Senhor Deus, fazer que nem a Tua palavra relata, mover as montanhas, mandar a montanha se mover pelo poder da nossa fé, Pai. Que venhamos sacrificar todo dia, meu Deus, a nossa carne, venhamos mortificar os nossos desejos, para que possamos, Senhor Deus, ser sacrifícios agradáveis
ao teu altar, Pai. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos, pela proteção. Obrigado pelas tuas palavras, Senhor Deus, sua Santa Escritura que nos relata, que nos ensina como devemos seguir, como devemos caminhar, como devemos pegar os testemunhos dos nossos antepassados, dos teus servos, para trazermos para a nossa vida atual e podamos, Senhor Deus, nos alicerçar conforme a tua palavra nos ensina. Palavra que cura, que liberta, que salva, Senhor Deus. Palavra que é a verdade, que é a vida, Pai. Que seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, veio a essa terra para deixar, Senhor Deus, os testemunhos, a missão dele, para deixar nossas vidas, Senhor Deus, encaminhado pelo poder da tua palavra, que a palavra mesmo é o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo nos ensinar como adorar a Ti, como nos conectarmos com o Senhor, como vivermos uma vida digna, uma vida voltada, Senhor Deus, para os Teus caminhos. Abençoe, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor sempre esquadrinhe o nosso coração e possa encontrá-lo, Senhor Deus, cheio da Tua verdade, cheio da Tua palavra, que possamos estar com o coração voltado a Ti, Pai. Nos dê uma noite abençoada, palestre no nosso coração conforme a Tua vontade, porque o Senhor sabe cada necessidade dos Seus filhos, Senhor Deus. O Senhor é Deus que esquadrinha o nosso pensamento e coração e sabe as intenções do nosso coração. Que o Senhor possa afastar de nós, tirar de nós tudo que não provir de Ti. Esvazie a gente de nós mesmos, Pai, e enche do Teu Espírito. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Agradecemos a Ti por tudo, Deus amado. Oramos a Ti em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Pai. Então, meus irmãos, que tenhamos uma noite de reflexão, meditação. Quem puder pegar Samuel 2:24, ler todo o capítulo para a meditação dos irmãos. É bom a gente meditarmos, meus irmãos, na palavra. É bom nós tirarmos um tempinho, não é qualquer tempo, tirar um tempo mesmo, direcionado ao estudo, direcionado à meditação. E fazemos orações também, agradecendo a Deus, pedindo nossas necessidades e principalmente agradecendo a tudo, meu irmão. Agradecendo o ar que respiramos, agradecemos o amor de Cristo que nos alcançou e agradecemos por ter uma oportunidade de estudarmos, de podermos estudarmos a palavra, de escutarmos, de termos a oportunidade da benevolência de Deus, da paciência, do amor. Nos dá sempre oportunidades para que possamos viver uma vida abençoada nessa terra e protegida, a vida em abundância que nos relata a palavra, meus irmãos. Agradeço os irmãos e desejo a todos nós uma ótima noite abençoada. Até a próxima meditação.